Pai do Senhor, igreja, louvado e exaltado o nome do Senhor por mais esta oportunidade de cultuarmos a Ele. E o texto para a nossa meditação nessa noite encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 8 e 10 e o 12 ao 17. E eu glorifico ao Senhor por ter chegado até aqui. Eu comecei essa semana acamada. Do sábado até a quarta-feira, eu estive no leito, literalmente, e por alguns momentos eu pensei que eu não fosse conseguir estar aqui hoje, mas para a glória do Senhor, a força vem dEle, é Ele que nos sustenta, e para a glória do Senhor, hoje eu estou aqui, e eu creio que o Senhor tem uma mensagem abençoada para cada um de nós aqui nessa noite. Mateus 4, verso 8, inicialmente do 8 ao 10, depois do 12 ao 17. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? E os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Irmãos, se nós olharmos esses versículos que acabamos de ler, nós podemos encontrar um contraste entre aquilo que foi oferecido pelo tentador a Cristo e aquilo que ele veio anunciar. O tentador lhe ofereceu os reinos desse mundo e ele veio anunciar o reino dos céus. Assim que ele voltou do deserto, para onde o Espírito de Deus o havia levado, e onde ele jejuou 40 dias e 40 noites, após ser tentado, ele volta, e ele vai habitar numa cidade chamada Cafarnaum. E ele deixa Nazaré, e então ele convoca os 12 apóstolos, e ele percorre toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, expelindo os espíritos imundos. E as Escrituras dizem que grande multidão o seguia. E após isso, Jesus, em sequência, ele sobe a um monte, onde ele profere aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte, que é o manual, de instrução de como deve viver os súditos desse reino a quem ele veio anunciar. E, por conseguinte, ele chama os 12 apóstolos e lhes dá uma ordenança, concede a eles poderes para expelir espíritos imundos, para curar enfermos, e lhes dá uma ordem, que eles fossem preferencialmente às ovelhas perdidas da casa de Israel, e a mensagem que eles deviam pregar era essa: está próximo o reino dos céus. E esse foi o tema central de toda a mensagem de Jesus enquanto ele esteve aqui no seu ministério terreno: é chegado o reino dos céus. Antes mesmo de Jesus se manifestar a Israel, o próprio João Batista, como havia predito o profeta Isaías, como está registrado lá em Mateus 3, 1 e 2, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E nós podemos
olhar para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos algo sendo oferecido a Cristo, os reinos desse mundo, sendo que Ele é o rei de um reino que subsiste eternamente, que é eterno, é um reino presente e é um reino que há de se manifestar lá no futuro. Então, quando as Escrituras falam de reinos do mundo, ele está falando dos reinos dessa terra, dos governos dessa terra, dos princípios que regem este mundo, né? Então, por que será que foi oferecido a Cristo os reinos desse mundo, sendo que Ele é o rei de um rei que subsiste eternamente? Muitos reinos erigiram, se levantaram aqui nessa terra e que foram exterminados, que nós não temos mais notícias de sequer descendentes de reinos, né, que foram destruídos. Por que será que o tentador ofereceu a Cristo os reinos desse mundo, sendo que Ele é o grande rei de um reino que subsiste eternamente? Porque é fato que se Jesus tivesse cedido aquilo que foi oferecido a Ele, o reino dos céus não teria chegado até nós, E quando eu recebi o convite para trazer a mensagem nessa noite, assim que eu recebi, eu orei ao Senhor: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja naquela noite, naquele momento? E eu recebi o convite no domingo à noite, né? A Rosana me mandou uma mensagem, e no dia seguinte, eu continuei em oração, e eu estava lá no meu trabalho, orando em espírito, e logo no comecinho da manhã, o Senhor me deu o tema da mensagem dessa noite: o reino, né? E eu confesso para os irmãos que eu, afobadamente como sou, né, comecei a fazer anotações sobre o reino que Israel estava aguardando, trazendo um contexto histórico, e o Senhor começou a ministrar o meu coração: não é isto, não é sobre isto que eu quero que você leve a minha igreja, sobre o meu reino, né? Então, o que é o reino dos céus? Como que esse reino funciona? Será que é possível nós vivermos o reino de Deus aqui e agora, ou nós devemos aguardá-lo para o tempo futuro? Tem uma irmã que está sorrindo ali porque não perdeu a aula da EBD, né, irmã? Glória a Deus. Será que nós podemos afirmar que o reino de Deus ele está instalado aqui na terra? Ou ainda não? Né? Para entendermos o que é o reino de Deus, nós precisamos entender o que as Escrituras diz sobre o reino de Deus, né? E em todos os evangelhos nós encontramos o termo reino dos céus, reino de Deus, reino do Filho do Homem, e é tudo a mesma coisa. No Evangelho de Mateus é usado muito o termo reino dos céus, porque os judeus, eles não pronunciam, os judeus ortodoxos, eles não pronunciam o nome de Deus. E como o livro de Mateus foi um livro dirigido aos judeus, usa-se a expressão reino dos céus. E em todos os evangelhos nós encontramos 144 vezes essa expressão: reino dos céus, reino de Deus, reino do Filho do Homem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que esse reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus, ele fala de um tempo. Nós não podemos dizer: olha, o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está aqui, porque o próprio Jesus disse, né, que nós não podemos vê-lo, porque o reino de Deus está dentro de nós. E é certo que o Senhor, Deus, Ele é o dono do universo, Ele é o dono de tudo, Ele tem o controle sobre tudo, mas os reinos desse mundo, eles não se submetem ao governo desse rei, que Deus enviou para anunciar que esse reino era chegado, né? Então, o reino de Deus em sua plenitude, como nós aprendemos aqui na escola bíblica, é um conceito futuro,
de um reino que irá se estabelecer de maneira plena quando Jesus voltar, que ele buscar a sua igreja, e ele vai vir, e ele vai submeter todos os reinos da terra a ele. E eu fiquei pensando, eu estudando sobre o assunto, e me veio essa reflexão do porquê que o tentador ofereceu a Cristo os reinos desse mundo, sendo que lá no futuro todos os reinos da terra dobrarão o seu joelho e se renderão a esse grande rei. E eu fiquei pensando, como que isso pode estar funcionando na nossa vida, daquilo que pode estar sendo nos oferecido, como algo que parece bom, ter os reinos, o governo sobre todos os reinos da terra, no primeiro momento seria algo bom, Jesus poderia ter pensado, eu vou pegar e aí eu vou governar sobre esses reinos agora, mas ainda não era o tempo. E ele recusou a esse convite, porque Jesus sabia quem ele era. Ele conhecia a sua identidade e conhecia a sua missão, de anunciar que é chegado o reino dos céus. E hoje é chegado o reino dos céus. E a minha pergunta, a pergunta que eu me fiz durante todo esse tempo que eu estava preparando essa palavra: até que ponto esse reino chegou à minha vida? E o que pode estar sendo oferecido, assim como foi feito com Cristo? Porque o tentador, o maligno, o inimigo das nossas almas, ele é mestre em copiar aquilo que é de Deus, aquilo que é santo, e trazer uma aparência de bom e tentar nos oferecer. E eu fiquei me perguntando, até que ponto o reino de Deus é chegado na minha vida? Até que ponto o governo do Senhor é chegado? Recentemente, numa das aulas da EBD que eu dei aqui, eu contei um testemunho de uma amiga. Ela é pastora, ela e o esposo pastoreiam uma igreja lá em Goiânia, e há algum tempo, alguns anos, ela precisou fazer uma cirurgia, e o plano dela era aceito só lá na Bahia. E ela foi para Salvador fazer essa cirurgia, não conhecia ninguém lá, não tinha onde ficar, era para ser uma cirurgia rápida, onde logo em seguida ela voltasse para a cidade do interior onde ela morava, lá na Bahia na época. E chegando lá, a cirurgia deu errado, e ela precisou ficar meses lá em Salvador. Então ela foi a uma igreja, procurou os pastores daquela igreja, contou a história dela e disse que estava precisando de ajuda. E ela me contou que imediatamente os pastores da igreja chamaram uma irmã lá da igreja e falou assim: olha, a partir de hoje você vai cuidar dessa irmã aqui até ela se recuperar e poder voltar para casa. E ela passou alguns meses lá na casa dessa irmã. E ela, mesmo tendo sido criada no Evangelho, ser pastora, ela aprendeu algo com essa irmã que ela não conhecia sobre o governo de Deus na vida. Ela me contou que essa irmã, ela não ia na esquina sem pedir a autorização do Senhor. Tudo que ela ia fazer, o governo de Deus estava sobre a vida daquela mulher. E ela conta que uma certa vez ela chegou na sala, essa irmã estava aos prantos, sentada à beira do sofá, chorando, em convulsão, assim, chorando muito. E aí ela perguntou: irmã, mas por que você está chorando? E ela falou: porque eu fiz algo sem pedir a direção do Senhor. E ela me contou esse testemunho, falando como que o testemunho de vida dessa irmã a impactou, e de como que ela aprendeu sobre o que é ter o governo de Deus sobre a nossa vida. E por isso eu faço a pergunta que eu tenho repetido para mim nesses dias: até onde, até quando o reino de Deus, o governo do Senhor está sobre as nossas vidas? É Ele que governa as nossas decisões? Quantas decisões, irmãos, eu tomo no decorrer de um dia sem pedir a direção do grande rei? E aí nós arcamos com as consequências de escolhas erradas,
daquilo que nós achamos que é certo, daquilo que nós achamos que devemos fazer, e não é aquilo que o Senhor tem para nós. O reino, ele fala do direito legal que Deus tem de governar. O reino de Deus é a extensão dele, a extensão do seu governo. Esse reino, ele vai se estabelecer de maneira plena, lá no futuro, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Mas o reino de Deus é chegado hoje. E o Senhor me trouxe aqui para trazer essa palavra, que ela está reverberando no meu coração já há alguns dias. No Salmo 103, no verso 19, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo, sobre a nossa vida. Recentemente, porque assim, irmãos, quando nós vamos para o Senhor, nós servimos a Deus, nós ainda temos que conviver em ambientes seculares com pessoas que não confessam, que não professam a mesma fé que nós. E recentemente eu estava numa situação, num ambiente como esse, e eu me vi em uma situação ali que me incomodou de maneira tremenda, porque eu estava sendo participante de algo que ia totalmente contrário ao reino de Deus. Isso deve ter mais ou menos um mês, e eu fiz uma oração para o Senhor, falei: Senhor, se eu não puder viver o reino de Deus aqui nesse lugar, eu não sou digna de estar aqui. Se nós não pudermos, irmãos, viver o reino de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, porque aqui na igreja é mais fácil, né? O ambiente coopera para isso. Mas em todas as esferas da nossa vida, se nós não pudermos viver o reino de Deus, nós não somos dignos de estar lá, ou de estar aqui. A Bíblia fala que o príncipe desse mundo, aquele que governa esse mundo, lá em Efésios 2:2, é o príncipe da potestade do ar. Lá em João 13:21, o chama de o príncipe desse mundo. E isso significa que Satanás, ele é a influência sobre os ideais, as opiniões, as metas, os desejos e os pontos de vista da maioria das pessoas que não se submetem a esse governo, o reino dos céus. E o reino dos céus é chegado. Jesus, em um certo momento, ele é interpelado por um dos discípulos, que diz para ele assim: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E ele diz, quando orar, dizer assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E este é o modelo de oração, irmãos, que quando nós estamos pedindo para o reino de Deus vir, é pedir para que o governo dele venha sobre as nossas vidas, é vindicar o direito do Senhor de governar sobre tudo em nossa vida e de exercer domínio sobre tudo que nos diz respeito. Pensando sobre os reinos do mundo e o reino dos céus, será que na nossa caminhada cristã, assim como aconteceu com Jesus, não há oferecimentos em nossas vidas que nos leva a viver mais para aquilo que os reinos desse mundo disponibiliza do que para o reino dos céus? E a pergunta que eu tenho me feito é essa: o que pode estar sendo me oferecido ou nos oferecido que pode nos levar a viver mais para os reinos desse mundo, para o governo desse mundo, do que para o reino dos céus? Será que assim, hoje, como aconteceu com o Messias, nós não estamos recebendo propostas para trocarmos a vida no reino, que é sempre eterno, de eternidade em eternidade, pelas glórias dos reinos desse mundo? Por isso, irmãos, eu quero fazer um convite para vocês nessa noite, para nós meditarmos sobre aquilo que tem nos impedido de viver o reino dos céus de maneira plena, hoje, porque o reino de Deus é chegado hoje. Nós não precisamos aguardar
a vinda de um reino futuro para podermos vivê-lo. O reino de Deus está aqui, nesse momento. E que ao cedermos, irmãos, a essas propostas, nós poderemos estar comprometendo um viver de plenitude do reino que irá se manifestar no tempo vindouro. Esta é a mensagem que o Senhor quer nos trazer nessa noite, né? E uma primeira proposta, irmãos, uma proposta sutil que pode nos levar e nos impedir de viver o reino de maneira plena, que tem nos oferecido é o tempo. E quando eu falo de tempo, eu falo de primazia. Porque se nós olharmos as demandas que têm sido oferecidas para essa geração, se nós olharmos poucas gerações passadas, as demandas, por exemplo, de uma mulher, com as demandas que uma mulher tem hoje, é infinitamente maior. Hoje nós temos tantas atividades, tantas demandas, que nos envolve com as coisas desse mundo e que nos afasta daquilo que é eterno. Irmãos, não é brincadeira. E a palavra, quando ela fala sobre o reino, ela diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas nós estamos nessa tentativa, eu estou falando de mim, viu, irmãos, de responder a tanta demanda que nos é oferecido, que acaba que o reino do céu vai sendo sufocado e exprimido dentro do nosso tempo. Eu acordo muito cedo, eu desperto por volta das 4h30, 5h30 da manhã, e eu vou orar, né, e depois vem os cuidados para preparar o Davi para ir para a escola, deixo ele na escola, vou para o trabalho, se for contar o período entre ida e volta, 10 horas, e quando eu volto, começa uma outra jornada, né, de ter que fazer os afazeres domésticos, e quando termina tudo, é o momento da minha devocional com meu filho. E quantas vezes, irmãos, eu estou tão exausta, tão cansada, que o momento dessa devocional não se estende da maneira que ela precisa se estender. Eu confesso, e nesses dias, meditando sobre essa palavra, eu fiquei vendo como que facilmente a gente se ocupa de tanta coisa, se enche de tanta coisa, e aquilo que é importante fica sucumbido nas nossas vidas. Eu costumo dizer que 24 horas é muito pouco. O tempo é muito pouco. O tempo não tem me permitido vir congregar no meio da semana. E a palavra fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E aí eu fiquei: Senhor, mas o que fazer? As demandas estão aí, eu não tenho como fugir a elas, eu não tenho como deixar de preparar o jantar, eu não tenho como deixar de cuidar do meu filho, de estudar a prova com ele, eu não tenho, nesse momento, como deixar de parar fora. E hoje de manhã eu tirei um tempo para a oração e para o jejum, e o Senhor falou: ora. Peça a direção do Senhor, peça sabedoria, peça para Ele mudar o quadro, porque é Ele que faz. Porque se nós desejarmos, de fato, em primeiro lugar na nossa vida, o reino dos céus, o Senhor vai mover céus e terra. O problema é o que está aqui, né? Aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós almejamos. Muitas vezes, irmãos, até o ativismo religioso nos tira da busca do reino dos céus em primeiro lugar na nossa vida. E preparando essa palavra, eu me lembrei de um testemunho de um pastor, que ele conta o seu testemunho de como ele, no início da sua fé, de como ele buscava a Deus, da intimidade, do relacionamento que ele tinha com Deus, e aí ele começou a ser reconhecido e ser chamado para pregar, e aí chegou um tempo que ele disse que ele não tinha tempo para orar, ele não tinha tempo para ler a palavra, e ele estava trabalhando com a reserva que ele tinha conquistado lá no começo da sua carreira cristã, no começo da sua fé, né? Então até o ativismo religioso pode nos tirar isso. Uma outra coisa, irmãos, falando do tempo, da primazia do reino nas nossas vidas, são as mídias sociais. Quem aqui nunca entrou no Instagram de noite falando assim: eu vou entrar rapidinho e depois eu vou orar,
e passaram-se meia hora, 1 hora, e aí quando termina, a noite já avançou e a gente está tão cansado. Isso já aconteceu comigo, irmãos. De eu chegar em casa e falar assim, olha, eu vou tirar um tempo para orar hoje, e eu entrar no Instagram e ficar tanto tempo lá, que quando terminou, minha oração durou 15 minutos. E eu capotei. Aquilo que o Senhor nos disponibiliza, né, como os recursos da tecnologia que a gente pode usar, a gente não usa. Uma estratégia que eu tenho usado nesse tempo, né, de tanta demanda, irmãos, é ouvir. Colocar a Bíblia em áudio e ir ouvindo no meu carro, enquanto eu cozinho, enquanto eu limpo a casa. Esses dias, por exemplo, que eu fiquei 4 dias na cama, eu passei 4 dias ouvindo mensagem, me alimentando, porque se nós permitirmos, irmãos, o tempo vai nos roubar o que é mais precioso e aquilo que nós precisamos para viver verdadeiramente o reino dos céus aqui na terra. E eu estou falando, irmãos, essa palavra aqui, mas ela colide comigo como um carro a 200 por hora. Quando o Senhor começou a me dar essa palavra, eu não queria vir aqui não, falar dela não, porque ela colide com a minha vida. E eu fiquei pensando, como um caminhão desgovernado a 200 por hora, essa palavra colide com a minha vida. Porque, irmão, se nós pararmos para pensar, daqui a 50, 100 anos, colocar 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui. E o que nós temos conquistado vai ficar aqui, vai perecer aqui, ou nós vamos levar para a eternidade? Uma segunda proposta sutil que pode estar nos impedindo, irmãos, de vivermos o reino de maneira plena, hoje, é buscar ajuntar tesouros aqui na terra, em detrimento. E eu não estou fazendo aqui apologia que a gente deve cruzar o braço, que não deve trabalhar, não deve estudar, não é nada disso não, irmãos. Mas há tantas coisas que enchem os nossos olhos, a casa, o carro, a profissão, o diploma, o emprego. Muitas vezes nós vivemos tão angustiados em busca disso. Deus nos dá a casa, mas essa aqui não está boa não, eu quero uma melhor. Eu quero uma maior, num bairro melhor. E nós gastamos toda a nossa energia naquilo que, como eu disse, daqui a 100 anos, nós não estaremos aqui para usufruir. 100 anos falando muito, né? Eu não tenho essa expectativa de estar aqui. Sem contar que o Senhor pode nos chamar amanhã, ou Ele pode voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Há uma parábola que Jesus conta lá em Lucas, no capítulo 12, sobre um fazendeiro rico, que ele já tinha muitos bens e a sua fazenda produziu em abundância. E ele diz: o que farei? E ele fala: já sei, eu vou destruir todos os meus celeiros, vou pegar tudo que foi produzido, todos os meus bens, colocar dentro dos celeiros e vou dizer: a minha alma, come, bebe e regala-te. E aí Deus, o próprio Deus, como diz aqui na parábola, vem e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem serás? E aí Jesus diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ajuntar tesouros, irmãos, não é problema nenhum. O problema é ajuntar tesouros e não ser rico para com Deus. E aí ele vai falando, né? Não estejais apreensivos sobre a vossa vida, quanto ao que há vez de comer, quanto ao que há vez de vestir. E aí ele compara, né, que os pássaros não trabalham, não ajuntam em celeiro, mas o Senhor os sustenta. Fala das ervas do campo, né? Dos lírios que nasce, o Senhor veste os lírios de tanta beleza que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E ele fala: não valeis vós muito mais do que os lírios, do que os pássaros? E aí ele diz: buscai antes o reino de Deus
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que nos preocupa, nos serão acrescentadas. E ele diz: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O Senhor já nos disponibilizou o reino, um reino eterno, que subsiste, que existe de eternidade a eternidade, e que jamais será destruído. Por isso nós devemos, irmãos, nos examinar. O trabalho foi dado a Adão lá no Éden. Não tem essa ideologia de que Deus criou o homem para viver em berço esplêndido, né, e não trabalhar. Quando Deus colocou Adão lá no jardim, foi para cultivar e guardar o jardim. O pecado é que danificou o que Deus havia criado, né, como diz lá em Gênesis 3,17, que em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da sua vida. Foi o pecado que danificou. Portanto, irmãos, há uma cilada nos oferecendo a buscarmos com tanta avidez, trabalhar, buscar, para juntar tesouros aqui que muitas vezes não se poderá usufruir. Eu tenho um familiar que trabalhou uma vida inteira e ajuntou uma fortuna. E ele morreu, e os herdeiros, muitos gastaram dissolutamente. Recentemente eu vi falar sobre um evento que houve aqui no Brasil, um evento de empreendedorismo, e falava sobre investimentos, e convidaram. Era um evento secular, mas convidaram um pastor para ir ministrar. E ele usou a palavra para ministrar lá na primeira noite. Ele falou sobre o bom samaritano. E no segundo ele pregou, se eu não me engano, foi sobre o filho pródigo. E voltado para investimento, né? E ele falou para aquelas pessoas que estavam ali naquele evento: você pode investir no que você quiser. Você pode empreender no que quiser. Mas se você não estiver servindo a Deus, nada tem sentido. Nada tem sentido. Então, coloque as suas esperanças no Evangelho do Reino, que é o único que promete vida eterna, perdão dos pecados e salvação para sempre. Coloque os seus olhos na eternidade, porque esta vida passa muito rápido. Essa semana, eu perdi meio parente para o câncer, aqui em Brasília. Estava aí há anos lutando, uma menina nova, da minha idade, e ela partiu. Nós estamos aqui, irmãos, numa missão. Nós não fomos jogados aqui por acaso. Nós não estamos de passeio aqui na terra. O Evangelho do Reino é o único que pode transformar o ser humano, de transformar o pecador, o homem e uma mulher sem Deus. É o único que tem o poder de transformar o perdido, que está sem nenhuma direção, numa vida com um propósito. Você sabe qual é uma outra proposta sutil que está sendo nos oferecida, irmãos? E essa para mim é a mais, não vou dizer grave, mas que nos cega, que é o secularismo. A palavra, secularismo, quando fala secular, fala deste século. Nós viemos para Cristo e, ao invés de muitas vezes nós vivermos segundo os princípios, né, desse reino, nós deixamos que o secularismo, as ideologias, as mentalidades que governam esse mundo entrar na nossa vida. A mentalidade desse século é uma mentalidade pagã. Lá em Daniel, no capítulo 2,
quando Nabucodonosor tem aquela visão da estátua, que cada parte da estátua fala de um reino, né? A cabeça, que era de ouro, representava o reino babilônico, o peito e os braços, o império medo-persa, o ventre e as coxas representavam o império grego, e os pés em parte de barro, em parte de ferro, o império romano. Nessa profecia fala que o terceiro reino, que é o reino grego, seria um reino que teria um alcance mundial, que alcançaria o mundo. Mas é interessante que, se nós olharmos a história, o Império Grego, ele não teve um grande avanço bélico, ele não subjugou muitas nações, mas a sua ideologia atingiu o mundo. E tem entrado dentro das igrejas o secularismo, aquilo de que tem nada a ver, né, como diz a música lá do Shot Santo, tem nada a ver, isso é normal. E muito do secularismo, do paganismo tem sido oferecido a nós com a cobertura, né, o embrulho de que é normal, é natural, né? Então nós precisamos ter uma mentalidade, irmãos, a partir da mentalidade do reino de Deus, e rejeitar aquilo que tem sido nos oferecido nessa cultura pagã e maligna. Quando Jesus, uma certa vez, estava lá nos Montes das Oliveiras, foi perguntado a ele, um dos discípulos perguntou, né, sobre o reino: quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda na consumação do século? Estava falando desse tempo, dessa era. O secularismo é aquilo que está ideologicamente impregnado, ensinado no mundo, essa cultura pagã que veio da cultura grega, impregnada sobre as nossas vidas. Lá em Deuteronômio 6, 4 e 8 diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás nos teus filhos. Delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os seus olhos. O judeu ortodoxo, ele usa o filactério, que é uma caixinha que representa a Torá aqui na testa, para que eles não esquecessem da palavra do Senhor. E nós temos muitas vezes permitido que a cultura desse mundo entre em nossa vida, ao invés de nós implantarmos a cultura do reino que está predita na sua palavra em nossas vidas. É fato, irmãos, que a desobediência, ela permite que Satanás seja o príncipe desse mundo. A irmã, quando ela leu ali sobre a vida do rei Josias, o rei Josias foi o último rei bom de Judá. Um dos poucos que realmente obedeceu a Deus. E no fim da sua história, ele resolve ir a uma guerra que não era dele, que o faraó Neco lá do Egito havia mandado dizer a ele, que não era para ele entrar nessa guerra. O texto bíblico fala que foi o Senhor que havia falado através do faraó, e ele desobedeceu e foi, e ele morreu nessa guerra. E após esse tempo, a nação de Judá entrou em uma grande apostasia, que os levou ao cativeiro. A desobediência, ela permite que Satanás seja o príncipe desse mundo. A palavra, né, nos cita que ele é apresentado como o Deus desse século, o rei desse século, o governante desse século, desse tempo, dessa era. O reino que é por vir, ele é real, e ele é agora. E as características dessa era, irmãos, é sufocar as palavras do reino.
aquela passagem quando fala, né, sobre os tipos de sementes que são jogados, né, falando dos tipos de pessoas. Tem um que fala sobre a semente que é jogada entre os espinhos, né, que fala que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as mais ambições concorrendo sufoca a palavra enxertada de nós e ela fica infrutífera. Por isso que a palavra diz: não ameis este mundo. Está falando desse século, não amar os princípios, os valores desse mundo. Lá em Colossenses 1,13 diz: e Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. O reino dos céus é chegado. E assim como foi oferecido, eu poderia trazer muitas outras propostas, muitos outros oferecimentos dados a nós nesse tempo, para nos tirar a convivência, o viver pleno desse reino que já é chegado, que nós não precisamos aguardá-lo num tempo futuro. Ele vai sim vir se manifestar de maneira plena, e a palavra diz que todos os reinos da terra se submeterão a ele. Grandes reinos, irmãos, surgiram aqui na terra e sucumbiram. Os egípcios, os medo-persas, os gregos. Esse reino que implantou essa cultura no mundo, ele declinou. Romano e muitos outros reinos que hoje estão implantados aqui na terra, que são grandes potências, eles vão ser destruídos. A palavra fala lá em 1 Coríntios 15, no capítulo 29 e 28, assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O reino dos céus é chegado. E nós precisamos nos atentarmos, irmãos, a vivermos esse reino de maneira plena, de maneira completa hoje. Porque dependendo daquilo que nos for oferecido e que nós recebermos em nossa vida, sufocando, subjugando o reino de Deus em nós, nós corremos o grande risco de, naquele grande dia, quando o reino de Cristo se manifestar, nós não fazermos parte dele. O Senhor está às portas. O Senhor Jesus está voltando, o grande rei está voltando, e Ele nos traz um alerta nessa noite. O reino dos céus é chegado, e nós precisamos tomar posse dele e vivê-lo de maneira plena hoje. O tempo tem nos roubado o viver o reino dos céus, os cuidados com essa vida, a busca ansiosa pelas coisas desse mundo que vão perecer, que vão ficar aqui. Esses dias na escola bíblica, a irmã contou o testemunho do pai dela, que faleceu recentemente, deixou bens para a sua família, ele construiu enquanto esteve aqui, mas o maior legado que ele deixou foi uma vida no altar de Deus. E esse legado reflete sobre a vida dela, sobre a família dela, e eu estou falando desse legado hoje aqui no altar de Deus. Então, nessa hora, eu quero fazer um apelo para você que repensou essa palavra, que pensou nessa palavra que o Senhor, porque eu não trouxe essa palavra de mim mesma, eu não queria pregar sobre ela, porque ela colide com a minha vida. E eu sou a primeira a aceitar esse apelo nessa noite, a não permitir que o reino deste mundo sufoque a implantação do reino de Deus na minha vida.
Esse é o apelo do Senhor para você nessa noite. E se há alguém aqui que não confessou a Cristo ainda, que não sabia da existência desse reino, o reino dos céus é chegado, e o reino desse reino veio até a terra, esvaziou-se de toda a sua glória, e se entregou-se a si mesmo para morrer numa cruz, para que nós tivéssemos acesso a esse reino. Então, se você foi tocado nessa noite, levante a sua mão, para que o reino de Deus, ele adentre a sua vida, ele achegue a sua vida, e para que nós não permitamos que os reinos, os valores dos reinos desse mundo venha sucumbir o reino dos céus na nossa vida. E eu gostaria de fazer uma oração por você que levantou a mão. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta hora, Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, Senhor, que levantou a sua mão, Pai, abrindo a sua vida, Pai, ao governo do Senhor na vida dele. E eu venho pedir, Pai, que o Senhor venha fortalecê-lo, que o Senhor venha, Pai, sustentá-lo, que o Senhor venha guardá-lo, ó Pai, que o Senhor venha dar a ele toda a direção de que ele necessita, Pai, para viver o reino do Senhor. Me ajuda, Pai, como eu tenho te pedido, me ajuda a viver a plenitude do reino do Senhor na minha vida. Que cada irmão aqui, ó Pai, possa ser fortalecido pelo Senhor, e que essa palavra possa reverberar, Pai, na vida de cada irmão aqui, Senhor, para que os reinos desse mundo, Pai, a ideologia, a mentalidade, os prazeres, Pai, desse mundo não venha sucumbir o reino que o Senhor veio anunciar, em nome de Jesus. O reino dos céus é chegado. Amém?